Olá, eu sou Madeleine Machado e a partir de hoje temos um encontro marcado aqui no Trabalho Legal. Neste mês de outubro, destacamos o Dia do Servidor Público Federal. E você sabia que o Ministério Público do Trabalho conta com um setor específico para combater irregularidades trabalhistas envolvendo a administração pública? Não? Então, não saia daí, porque o Trabalho Legal deste mês vai contar um pouco mais sobre essa importante atuação do MPT. E o Trabalho Legal está só começando. Você vai ver também. Prestes a completar 30 anos de sua abertura, a PRT 23 acumula muitas histórias e lembranças. O enfrentamento da pandemia na linha de frente. Veja como foi a atuação dos profissionais da saúde que encararam esse desafio. E você vai conhecer um trabalho desenvolvido pelo Ministério Público do Trabalho para promover a inclusão socioprodutiva de catadores e catadoras de materiais recicláveis por meio da contratação de associações e cooperativas. Passamos por momentos difíceis. Estamos a cada dia tentando um novo normal. Mas como foi e tem sido o trabalho daqueles que sempre estão na linha de frente, os profissionais de saúde? Vamos ver agora quais os direitos desses profissionais e como tem sido a atuação do Ministério Público do Trabalho para garantir que aqueles que trabalham com a saúde também não fiquem sem ela. Um vírus, sua disseminação em massa e efeitos devastadores que impactaram o mundo. E quando os índices de contágio aumentaram, levando a população a se isolar em casa, um grupo de pessoas precisou se posicionar e encarar a pandemia e tudo o que ela representava de frente. Porque nós tivemos colegas que começaram a ficar contaminados, teve época que a gente ficou com o RH muito reduzido, trabalhando com o mínimo do mínimo, porque eram 4, 5 afastados por conta da Covid, então foi bem complicado. Os profissionais da saúde não pouparam esforços no combate ao coronavírus na linha de frente de cuidados com os pacientes infectados. Era muito tenso e a gente ficava mesmo que você paramentada, você ficava ansiosa, chegava em casa e pensava, e aí, eu contaminei, não contaminei? Uma pesquisa realizada pela Fundação Oswaldo Cruz em março de 2021 para analisar os impactos entre os profissionais de saúde mostra que esses trabalhadores ficaram esgotados e tiveram a saúde mental afetada. Entre as alterações mais comuns estão perturbação do sono, irritabilidade, choro frequente e distúrbios em geral, incapacidade de relaxar e estresse, dificuldade de concentração ou pensamento lento, perda de satisfação na carreira ou na vida, tristeza e apatia e alteração no apetite e do peso em 8,1% desses profissionais. A gente teve teste, a gente fazia em média de 60, 70 testes no período da manhã. Entendeu? Então, sobrecarregou mentalmente, fisicamente a unidade e nós também. Para atender essa grande demanda de pacientes que chegavam diariamente às unidades de saúde, a estratégia foi montar locais de atendimento de triagem específicos em ambientes abertos como este aqui, em uma unidade de saúde básica do Distrito Federal. As condições de trabalho dos profissionais de saúde no Brasil foi uma preocupação constante do Ministério Público do Trabalho, que ao longo da pandemia atuou em questões pontuais. No início da pandemia, em março de 2020, o Ministério Público do Trabalho criou um grupo nacional, que é o GT Covid, para traçar diretrizes de atuação do MPT nesse campo. E a principal preocupação era o uso de EPIs adequados para cada setor. Então, nós exigimos a testagem por parte dos órgãos públicos, testagem dos profissionais e o rastreio de contactantes. O começo da vacinação em janeiro de 2021, priorizando os trabalhadores da saúde, trouxe novas perspectivas para quem enfrentou a pandemia de forma tão intensa. Os profissionais, mesmo que a gente nunca tinha
nunca tinha enfrentado uma pandemia, mas a gente conseguiu, entre tentativas e erro, eu acho que a vitória, os pontos favoráveis foram maiores. A gente saber que agora as coisas estão mais controladas, que a gente já conseguiu implementar fluxos e processos de trabalho para que a gente esteja preparado caso aconteça uma nova onda, alguma coisa, porque como tudo muito é novo, a gente não consegue saber exatamente o que nos espera nos próximos dias, né, meses. A gente está preparado para receber. Muito importante esse trabalho do GT Covid com a participação das coordenadorias de defesa do meio ambiente, do trabalho, para fiscalizar o uso dos equipamentos e as medidas de proteção coletiva, né? E você já parou para pensar o que seria do nosso planeta sem o trabalho de reciclagem? Como estaria o nível de poluição? Para falar sobre o trabalho dos profissionais que nos ajudam diariamente a preservar a natureza e a tornar o nosso planeta menos poluído, nós preparamos uma matéria especial sobre o trabalho dos catadores de materiais recicláveis. A gente vai ver agora como essa classe trabalhadora tem se organizado para ter seus direitos trabalhistas garantidos. A reportagem é de Márcio Fontinelli. Olhar atento e mãos habilidosas. Aqui, papéis, papelão, plásticos, vidro, nada passa desapercebido pela visão da dona Raimunda. Nós saímos 6 horas da manhã de casa, aí nós pegamos o ônibus, aí nós chegamos aqui 7 e pouco, aí 8 horas nós começamos a trabalhar, aí nós colocamos nosso uniforme, aí nós começamos a trabalhar. Em Brasília, desde 1969, quando chegou do Ceará aos 13 anos, a agente de reciclagem, de jeito simples e acolhedor, dedicou a maior parte da vida a transformar em ouro o que para muitos não tem serventia. O trabalho pesado vinha sempre com uma preocupação: a falta de direitos. Nós trabalhava lá no lixo, nós trabalhava no sol, na chuva, lá nós não tínhamos uniforme. A diferença é que aqui tem o galpão, nós não pega chuva, nós não pega sol. A catação de materiais recicláveis foi reconhecida como profissão em 2002 pelo Ministério do Trabalho e, segundo a Classificação Brasileira de Ocupações, são aqueles que catam, selecionam e vendem materiais recicláveis como papel, papelão e vidro, bem como materiais ferrosos e não ferrosos e outros materiais reaproveitáveis. No Complexo Integrado de Resíduos de Brasília, operam 11 entidades, entre associações e cooperativas. São 450 trabalhadores que separam por mês aproximadamente 1.600 toneladas de materiais recicláveis. São 2 turnos de trabalho de 6 horas, com horário de almoço e lanche. Direitos adquiridos justamente por se tratar de um trabalho formalizado. Apesar de positivo, o trabalho formal ainda não é uma realidade em vários pontos do país. Por isso, o Ministério Público do Trabalho desenvolveu um projeto para promover a inclusão socioprodutiva dos agentes de materiais recicláveis. É um projeto intercoordenadorias da CONAP com a Cor de Infância e busca realmente promover, né, essa inclusão socioprodutiva dos catadores na atividade de coleta de lixo, fazendo com que o membro do Ministério Público do Trabalho possa atuar como um articulador de políticas públicas quanto à gestão compartilhada dos resíduos sólidos recicláveis entre o município e associações ou cooperativas de catadores. Uma iniciativa que faz toda a diferença na vida de quem usa a separação de materiais recicláveis como uma forma de sustento para a família. Mas a cooperativa ela tem todo um processo, tem seu INSS pago, porque a gente que veio do lixão, né, a gente trabalhou quase 30 anos dentro do lixão a céu aberto, mas ninguém tinha direito a nada, né? Hoje aqui a gente já tem catador que já se aposentaram, que já se encostaram, né, estão recebendo auxílio-doença. Então hoje a importância e a infraestrutura também, né? No Distrito Federal, as cooperativas e associações assinaram contratos com o Serviço de Limpeza Urbana, o SLU. Hoje essas pessoas vivem com dignidade dentro desse centro de triagem, não só dentro do centro de triagem, como dentro dos demais galpões que existem dentro do Distrito Federal para fazer a reciclagem. E eles vivem com dignidade, eles têm escritório, eles têm banheiro, eles têm uniforme, eles pagam o seu INSS e vivem de forma cooperada. Isso é muito importante. Mais do que uma questão jurídica, a formalização dos trabalhadores que tiram o sustento da separação de materiais recicláveis é uma questão de humanização.
Uma oportunidade de preservar o futuro de pessoas como a dona Raimunda, que conhecemos no início da reportagem. Dá para pensar no futuro, graças a Deus. Que trabalho bacana esse dos catadores de materiais recicláveis, né, gente? Essa ação é realmente uma garantia à preservação dos nossos mares, rios e lagos. E para falar mais sobre os direitos desses trabalhadores e as ações do Ministério Público do Trabalho, eu converso agora com a procuradora Margarete Matos de Carvalho e a diretora-presidente da Central das Cooperativas de Trabalho de Catadores de Materiais Recicláveis do Distrito Federal, Aline Souza da Silva. Obrigada, procuradora, obrigada, Aline, por estarem aqui no programa para a gente falar um pouquinho mais do que a gente viu na reportagem. Eu começo com a senhora, procuradora. Então, o Márcio já falou para a gente, é o trabalho do Ministério Público do Trabalho fiscalizar, mas ele não faz isso sozinho, né? Como que é essa relação dos catadores, que a gente viu na reportagem, que eles são seus próprios patrões, com os municípios, com a relação do Ministério Público do Trabalho, como é tudo isso? O Ministério Público do Trabalho, ele começou a atuar com este tema a partir do trabalho infantil nos lixões. Foi assim, o primeiro momento que começamos a conhecer essa realidade. Até então, quem atuava era o Ministério Público Estadual, com um foco diferente do nosso, um foco mais técnico, da correta gestão de resíduos sólidos, dos locais onde esses resíduos sólidos eram encaminhados. E aí, quando o Ministério Público do Trabalho ele abre os olhos, digamos assim, para essa realidade de crianças e adolescentes trabalhando, comendo restos de alimentos e muitas vezes vivendo naquele local, nós tivemos uma virada assim, paradigmática de um olhar social para quem trabalha, de um trabalhador que está ali numa situação extremamente precária e vulnerável. Então, na década de 90, por volta de 94, aconteceu no Brasil uma situação que chocou o mundo e nós, aqui no Brasil, pouco nos indignamos, digamos assim. Né? No lixão de Aguazinha, em Pernambuco, mais de 30 crianças, elas adoeceram gravemente e o espanto não era o fato de que elas estavam no lixão, trabalhando no lixão ou comendo o resto de alimentos. Era terem adoecido, porque já moravam há muito tempo, trabalhavam há muito tempo, era de uma geração para outra. E por isso foi realizada uma análise do resto que encontrado no estômago dessas crianças. E o que eles encontraram foi que as crianças tinham ingerido carne humana, porque o lixo hospitalar, né, ia para aquele local, como acontece em vários lixões do país. Né, um descarte irresponsável de resíduo hospitalar, que os catadores mesmo relatam com bastante frequência, seringas com sangue, não só no lixão, também no lixo doméstico. As pessoas não têm esse cuidado, não pensam que depois alguém vai trabalhar com aquele material, que tem um trabalhador, né, que vai dar seguimento. Então, essa situação que aconteceu lá em Aguazinha e que revelou isso para o mundo, né, fez com que nós, do Ministério Público do Trabalho, em razão de um programa do Unicef, chamado Criança no Lixo Nunca Mais, fizéssemos um diagnóstico de todo o Brasil. Essa atividade não pode trabalhar menores de 18 anos, né, mas vimos que só isso não era o suficiente, só retirar crianças e adolescentes. E começou todo o movimento também de retirada dos adultos, mas uma retirada forçada, às vezes com força policial, sem respeitar aquele trabalhador, aquela trabalhadora na sua dignidade. Aí nós ampliamos a nossa atuação e começamos a exigir da administração pública, mais especificamente dos municípios, que são eles que fazem a gestão, são responsáveis pela gestão correta dos resíduos sólidos, que se fizesse a organização dos catadores e das catadoras em associações cooperativas, que depois de organizados, né, fosse provida infraestrutura, todos os equipamentos que não causassem acidentes de trabalho, porque não adianta você colocar uma prensa que não tem o dispositivo de segurança e que pode amputar o braço de alguém que está trabalhando ali. Então, fizemos todo esse trabalho de convencimento dos municípios, até que veio em 2010 a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305, é uma legislação inédita. Acho que eu não conheço nenhum país que tenha algo parecido, porque teve aqui a inteligência de pensar, né, nós precisamos resolver o problema da gestão de resíduos sólidos no Brasil, dos lixões, dos aterros controlados, que não são aterros sanitários. Quando a gente fala de aterro controlado, a gente está falando de lixão. Isso precisa ser resolvido.
né, tecnicamente precisa ser resolvido, mas não se esqueceu, né, dos catadores de materiais recicláveis, das catadoras de materiais recicláveis, até porque o próprio movimento nacional acompanhou o projeto de lei e conseguiu inserir no projeto de lei vários dos dispositivos que hoje estão lá pensando nos catadores e nas catadoras. Aí entra você, Aline. As cooperativas, as associações de catadores, que, como a procuradora estava falando, na verdade é uma tentativa, aí vem a lei, 10 anos, não tem tanto tempo assim, que na verdade é uma tentativa desse resgate da dignidade do trabalhador, da dignidade do ser humano. Como tem sido para vocês ao longo desses, na verdade, 10 anos atrás, mas ao longo desses 10 anos, como tem sido para vocês essa experiência de temos lei, temos quem cobre nossos direitos, pelo menos quem fiscaliza os nossos direitos? Como tem sido o trabalho dos catadores em cima da lei, em cima da fiscalização? Aqui no Brasil, nós encontramos esse modelo de negócio, de cooperativas e associações, a forma mais fácil de trazer um pouco de regularização, de formalidade ao nosso trabalho. Porque, no caso das cooperativas, a gente tem o aparato legal da 5764, que é a política que rege as cooperativas brasileiras, né? Uma política muito antiga, né? De 1971, precisa ser modernizada porque, né, já tem muito tempo e as coisas mudam, né? A gente está numa era digital, uma era tecnológica e que a gente sabe que precisa de uma política mais atualizada. Mas é por meio dessa política que esse modelo de negócio funciona hoje, para tentar trazer um pouco de dignidade e organização do trabalho exercido por nós, né? E essa lei ela tem que ser amparada por outras políticas públicas, que é o caso 10 anos, já tem 10 anos a nossa política nacional. Mas antes da política nacional de resíduos também, né, a 12305, a gente tem que lembrar que teve a nossa luta para acessar o resíduo da coleta seletiva da administração pública, que foi o decreto 5.940 de 2006, né? E um ano depois, a gente também teve a valorização, o reconhecimento dos catadores em 2007, na Política Nacional de Saneamento Básico, na 11445, na qual reconhecia a gente enquanto prestador de serviço, né? Então, lá fala-se da prioridade de contratação da nossa mão de obra, e ainda com dispensa de licitação, porque é injusto, nós estamos falando aqui de justiça, é injusto você querer colocar uma cooperativa de catadores, onde são um público geralmente muito vulnerável, ainda em processo de fortalecimento, de desenvolvimento, comparar com uma empresa para concorrer uma prestação de serviço, né, que na verdade tem uma política acima, né, mas logo depois veio logo a política, né, nacional, que ela fala que a prioridade é para os catadores, são para as cooperativas. Que trabalho que falta ser feito? Se é um trabalho de fiscalização, o que na prática falta ser feito para que haja essa evolução e para que realmente as crianças estejam fora dos lixões e que o trabalho dos catadores realmente seja, como é aqui no Distrito Federal, valorizado em todo o Brasil? É uma população que deve ser assistida pela assistência social. O município tem que atender essa população por meio do Sistema Único de Assistência Social. Então, veja como não é inteligente deixar de fomentar a emancipação social e econômica de associações cooperativas, porque você consegue tirar, né, toda essa massa de uma situação que antes precisava da assistência. Eles não precisariam mais da assistência social. Sim. Eles sozinhos conseguiriam ter acesso ao que eles precisam para viver com dignidade, né? Então, eu digo sempre para os municípios, para os gestores, que se eles fossem de fato, né, inteligentes, eles valorizariam a possibilidade que traz, né, a Política Nacional de Resíduos Sólidos de trazer essa emancipação definitiva. Aline, doutora Margarete já fez assim, uma explanação geral de tudo que ainda precisa vir, mas eu quero ouvir de você, representante dos catadores. O que falta? Respeito. Falta respeito do gestor público em reconhecer que essa atividade exercida por nós, ela é tão importante quanto qualquer outra profissão e que está a serviço do Estado, está a serviço da população. E é com essa palavra que a gente encerra aqui a nossa roda de conversa. Respeito. Eu espero você no próximo bloco. Não saia daí. Estamos de volta com o Trabalho Legal e você vai ver agora na reportagem de Aline Martielli como têm sido as conquistas da Procuradoria Regional do Trabalho, que completou 30 anos. No começo, cara, eu nem sabia que existia o Ministério do Trabalho, na verdade. Eu fiz concurso para o MPU, né?
Prestes a completar 30 anos de sua abertura, a PRT 23 acumula muitas histórias e lembranças de servidores e membros que, como seu Amisael, teve sua vida tocada de alguma forma pelo MPT. Quando eu já estava em São Paulo, que é minha terra, que eu sou nascida e criada em São Paulo, é que eu resolvi vir para cá. O pessoal falava, Lina, como você vai sair de São Paulo para Cuiabá? Eu falei, quero novos ares. Fui conversar com uma pessoa que era do Sindicato Rural e ele falou mal horrores do Ministério. Eu falei, para que nós precisamos disso aqui em Mato Grosso? Eu falei, você pode não precisar, mas os trabalhadores precisam. Para eles era péssimo. A Justiça do Trabalho está aqui, o Ministério Público do Trabalho está aqui. Eles queriam fazer do jeito que eles queriam mesmo, continuar fazendo do jeito que eles queriam. E para celebrar o 30º aniversário da Procuradoria Regional do Trabalho em Mato Grosso, está sendo preparado um memorial virtual em homenagem a essas pessoas que fazem parte da PRT da 23ª Região. Também estamos organizando uma sessão solene na Assembleia Legislativa para comemorar junto com a sociedade essas 3 décadas de presença do Ministério Público do Trabalho em Mato Grosso. Produzimos também um vídeo institucional para divulgar no nosso site e nas mídias sociais, com histórias de procuradores e servidores que passaram por aqui e deram contribuição para que a PRT 23 se tornasse essa grande instituição que é hoje. 5 de outubro de 1992. Essa é a data que começa a história da Procuradoria Regional do Trabalho da 23ª Região. E hoje estamos aqui no prédio que cedia o MPT em Cuiabá, que foi inaugurado 23 anos após a chegada da PRT aqui no nosso estado. Há 30 anos, o Ministério Público do Trabalho está presente em Mato Grosso e traz benefícios para toda a sociedade, não só da capital. A ida do Ministério Público do Trabalho para o interior foi importante para aproximar a instituição da sociedade, que é justamente o objetivo da atuação do Ministério Público do Trabalho, assegurar que os trabalhadores e as trabalhadoras tenham seus direitos trabalhistas mínimos respeitados. Então, a instalação das PTMs de Sinop, Alta Floresta, Rondonópolis e São Félix possibilitou que o Ministério Público do Trabalho, indo até aquelas localidades, pudesse verificar os problemas que aquelas localidades enfrentavam e intervir para que fosse garantido a promoção do trabalho decente. Gente, essa história eu vivi. Ali eu senti um pouquinho, sabe, que eu fazia parte da história do Ministério Público em Mato Grosso. Então me deu uma emoção muito gostosa de saber que eu fiz parte da história de uma instituição tão importante. É uma coisa que me arrepia quando eu penso. Rapaz, eu sinto muito orgulho de fazer parte e não só de fazer parte, mas de ter minha vida toda praticamente pautada nesse clima, nessa organização, né? São 24 anos, então 24 anos é uma vida, né, praticamente. Além da PRT de Mato Grosso, outras 4 procuradorias do trabalho completam 30 anos este ano. As regionais de Alagoas, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Aqui em Campinas, no interior de São Paulo, o Ministério Público do Trabalho fez uma postagem nas redes sociais que teve grande repercussão e ela inclusive faz alusão ao Setembro Amarelo, que é o mês de prevenção ao suicídio. A postagem se refere a um evento realizado pelo MPT em conjunto com a Unicamp, que trouxe à tona o debate com relação aos transtornos mentais e o suicídio decorrentes do trabalho. O evento trouxe experiências nacionais e internacionais de boas práticas no enfrentamento dos transtornos mentais. Este material, colhido no seminário, será utilizado num projeto que está dentro de um procedimento promocional conduzido pelo Ministério Público do Trabalho, que busca criação de políticas públicas de enfrentamento dos transtornos mentais, envolvendo municípios, envolvendo os segmentos de saúde do trabalhador. E esse evento contou com a participação de acadêmicos, de profissionais da área de saúde do trabalhador, operadores de direito e outros. E é claro, tudo foi devidamente registrado e postado nas redes sociais do MPT Campinas. O que bombou nas redes sociais da Procuradoria-Geral do Trabalho no mês de setembro foi o evento Reconecta,
Ele foi feito de forma híbrida, com palestras presenciais e online, para a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Nesse evento, a gente teve palestras sobre diversidade, sobre acessibilidade e outras questões das pessoas com deficiência na sociedade como um todo. Além disso, a instituição promoveu um painel com ofertas de empregos com mais de 3.000 vagas. Essas ofertas foram feitas por empresas que se cadastraram e decidiram promover um trabalho acessível a todos. Vamos agora tirar as nossas dúvidas dos direitos dos catadores de materiais recicláveis. No nosso quadro, Fala Trabalhador. Qual o direito que eu teria se sofresse um acidente de trabalho aqui no órgão onde eu trabalho, na cooperativa? A depender da gravidade desse acidente de trabalho, se tiver que ficar por mais de 15 dias afastado da atividade, ele tem direito a receber um auxílio-doença da Previdência Social, mas isso depende se teve ou não recolhimento das contribuições previdenciárias. Como essa é uma atividade para fins previdenciários, considerado uma atividade autônoma, né, um trabalhador autônomo, esse recolhimento deve ser feito pelo próprio catador. É preciso sempre ficar atento a isso e fazer os recolhimentos, porque não só em caso de acidente de trabalho, que vai estar assegurado com auxílio-doença, mas também, por exemplo, no caso de gestante, que tem direito depois a receber o auxílio-maternidade. Eu só gostaria de saber se eu tenho direito à aposentadoria. Qualquer pessoa que trabalha e faz o recolhimento da Previdência Social tem direito de se aposentar. Então, existe uma condição para isso, né? Tem que fazer o recolhimento dessa contribuição que tem um valor mínimo, que é 11% sobre o salário mínimo vigente na data do recolhimento. Então, depende se é um catador que está trabalhando nas ruas, se é um catador que está numa associação, numa cooperativa, o recolhimento ele tem que ser feito. Mas existe uma exceção, que é ao completar 65 anos, e se a renda da família ela estiver abaixo do valor per capita previsto pela Lei Orgânica da Assistência Social, tem direito a receber aposentadoria por velhice, independente de recolhimentos previdenciários. Eu queria saber se quem trabalha com reciclagem tem direito a receber o IPI. Toda vez que o município ele formaliza um contrato com a associação e com a cooperativa, e é só nessas hipóteses que o município vai fornecer os equipamentos de proteção individual, deve ser colocado no custo do trabalho, no custo do serviço, várias coisas, dentre elas os equipamentos de proteção individual. E assim encerramos o programa de hoje. Para ficar por dentro do que o Ministério Público do Trabalho faz pelo país e pelos trabalhadores aí da sua região, acesse o portal do MPT nas redes sociais. Muito obrigada pela companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, gente!